Olá, pessoal, boa noite. Então, agora vai, hein? Agora a gente vai fazer essa live, que não vai ser mais live, porque não vai ser ao vivo. A gente está aqui gravando um vídeo para vocês para falar sobre a temática sexualidade, mitos e tabu. A gente vai gravar, vai deixar disponível no YouTube de São José dos Campos e a gente vê também a possibilidade de deixar aí na rede social, tá bom? Bom, então vamos lá, eu sou a Fabiane, educadora de essencialidades no Núcleo de São José dos Campos, e estou aqui com a Edna, ela é educadora de essencialidades de Bauru e sexóloga em formação. Antes dela começar a falar, eu só vou falar um pouquinho sobre por que esse tema, né, sexualidade. Dentro do Tempo de Ser, a gente estuda bem profundamente essa temática, sexualidade, e a gente aborda ela de uma maneira bem abrangente. Aqui, nessa live, que era para ser uma live, a gente vai falar sobre sexualidade, mas mirando os tabus e os mitos da sexualidade voltada para o ato sexual. Então, a gente vai focar nessa sexualidade, e aí a Edna, que está aí estudando já faz tempos, né, para se formar em sexóloga, vai estar fazendo essa contribuição com esses conteúdos para nós, tá bom? Oi, Edna, boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite a todo mundo. Vamos lá, agora vai, né, Bia? Vai refletir um pouco, né, hoje a respeito desses mitos e tabus e o quanto eles nos atrapalham no dia a dia, né? Eles ficam aí no nosso cérebro, mandando naquilo que a gente faz no dia a dia. Então, aí a gente vai começar a falar sobre mitos. No dicionário, gente, mito significa coisa ou pessoa que não existe. Então, em determinado momento aí, a humanidade diz que tal coisa era um simbolismo real, e aí aquilo foi ficando como verdadeiro, como real, e as pessoas foram tendo aquilo, passando de uma geração para outra, e isso foi se desenrolando aí há não sei quanto tempo que vem esses mitos, né? Porque quando a gente não sabe explicar alguma coisa, a gente acha alguma coisa para colocar naquele lugar e ó, isso é verdade, né? E vai passando. Vocês sabem que tem coisas que passam de gerações em gerações, de muitos anos aí, desde o início da humanidade, que isso vem rolando aí na nossa cabeça, no nosso cérebro, gravado, né? E isso fica muito fácil quando a gente conversa com avós, com mães, né? E desde que a gente nasce, a mãe já começa a falar algumas coisas na área da sexualidade para a gente, né? Ó, isso não pode, isso é feio, isso, né? E aí já começa a podar esse processo todo. Bia, se você quiser ir falando também alguma coisa, tá? Uhum. Pode ir entrando aí. Eu quero dar um exemplo para vocês sobre mitos que ficou gravado. Eu acho que foi mais ou menos lá no começo, quando começou o processo dos negros aqui no Brasil, e aí foi se misturando essas raças todas, então tínhamos lá, foi se formando, tinha o branco, o mulato e o negro, né? E aí tem um mito seguinte que se estabeleceu: uma mulher branca é para casar, uma mulher mulata é fogosa, e uma mulher negra é para trabalhar, né? Ela trabalha como empregada da casa. E hoje, se a gente for ver isso, a gente fala, hoje não é mais assim. Será que não? Né? Porque a gente vê assim, como que se vende a imagem do Brasil, por exemplo, aqui tem mulatas, né? Então a mulata é aquele estereótipo de fogosa, né? A mulher branca aí tem aquele papel mais de casamento, de educação de filhos, né? E a negra muitas vezes, até já ouvi falar assim, nossa, é tão difícil uma negra numa novela que não esteja fazendo o papel de cozinheira, da babá, da empregada da casa, né? Então, é uma coisa assim que a gente pensa que isso não está aí
na sociedade e formando todo um processo que algumas coisas me chamam a atenção, tipo, os jovens hoje, se você vai conversar a respeito disso, eles não derrubaram esses mitos. Eles continuam acreditando nisso. Você vê aquela história do homem, tem a mulher para casar, né? Tem a mulher para sair. Tem a mulher lá da, né? Agora hoje é Tinder, essas coisas que tem aí. Então isso ainda está na cabeça dos homens. Muitas mulheres ficam aí ainda se resguardando até o casamento, porque senão vai ter um outro nome aí, né? Que a gente sabe que acaba caindo na boca do povo. E, e isso era uma coisa que eu achava que essas gerações mais novas não tinham isso. Já tinham ultrapassado. E, pelo contrário, eles continuam da mesma forma, continuam seguindo o que a gente vem seguindo. Isso é inconsciente até, né? Esses conceitos são arcaicos, porém eles formam um inconsciente coletivo de várias culturas, ou da cultura no geral, né? E até mesmo pessoas, às vezes, falam, nem percebem que tem esse preconceito, né? Acredita que pensa de uma outra forma, mas talvez até pense conscientemente. Mas a força que rege a sua conduta, ela é muito inconsciente, e aí vem essa força de... A primeira imagem, né, quando olha para o negro, é isso que fica. E a gente tem que realmente questionar, né, esses conceitos arcaicos. Tem até um exemplo de um outro mito que eu acho muito interessante, que isso aí é dor de cabeça para muitos homens e muitas mulheres querem, né, escolher e até fazem piadas com isso, que é o tamanho do pênis, né? Isso é um mito, né? Porque se for do tamanho do outro dá mais prazer, menos prazer, né? Uma coisa não está ligada com a outra, né? E isso perturba a cabeça dos homens muito, né? Quando eles consideram que não é do tamanho favorável, né, para um prazer aí com a parceira. E isso continua muito assim, muito intrincado dentro da cabeça das pessoas, né? Dos homens, principalmente, que aí se sentem inferiorizados, né? Se sentem ali mais acanhados, porque vai se apresentar daquela forma uma mulher, né? E é interessante que lá também nos primórdios, na época lá dos negros, o tamanho do pênis dos negros era considerado maior do que os brancos, né? Então eles eram assim considerados uns concorrentes desleais, né, para os homens brancos, né? Então é tudo coisa que não foi comprovada, né? São mitos realmente, coisas que foi se falando e foi se passando e gera sofrimento, né? A questão de tudo isso é o sofrimento que gera, porque a pessoa fica ali empacada, né? Numa coisa que não é real. Né? Se você pegar um outro mito das mulheres, mulher tem que ter corpo perfeito, por exemplo. Tem que ser, um período ela tem que ser gorda, outro período ela tem que ser magra, um período ela tem que ter bastante seios, outro período não, né? Então, assim, e as mulheres vivem enlouquecidas com isso, não é? E são coisas que não são comprovadas, porque o prazer não tem nada a ver com isso, né? O prazer não tem nada a ver com tamanho, com cor de pele, com corpo perfeito, é bem outra coisa, né? O prazer no ato sexual. O ato sexual ali entre duas pessoas, se isso tudo fosse impeditivo, ninguém teria prazer, né? Porque não tem ninguém perfeito. Não tem ninguém com cor de pele perfeito, ninguém com tamanhos perfeitos, né? Então, e isso são coisas que se acredita muito, se leva muito a sério. Se gasta muito tempo, né? E sofre muito, porque olha no espelho e não condiz com aquilo que acha que é o correto.
Então você está dizendo para nós aqui que a beleza, ou o padrão de belezas que se estabelecem, né, e cada período é dito um padrão de beleza, isso não influencia o prazer sexual na hora do ato sexual. Então, é outra coisa. Isso influencia mais a pressão psicológica que cada um faz para si, para se relacionar com o outro, para seduzir, do que propriamente o prazer na hora H. Porque se eu tenho, assim, por exemplo, me acho fora de padrão e levo isso para esta hora, né? Eu vou estar aqui naquele instante do ato sexual com aquilo, puxa, meu corpo não é perfeito, a pessoa não vai gostar, a pessoa, né, vai olhar e aí vai gerando toda aquela tensão, não tem, né, o relaxamento necessário, o foco necessário naquilo, porque a pessoa fica se escondendo ali, né? Então é bem complexo isso, né? É um processo psicológico mesmo, né? Da pessoa não conseguir nem. Uhum. E é interessante mesmo isso que você está falando, porque aí agora eu estou pensando aqui o quanto que o prazer ele advém mais de como eu estou me sentindo bonita, como eu estou me sentindo atraente, muito mais do que se o outro tá me achando ou me sentindo dessa forma, né? E eu já escutei, e assim, eu vejo muito em mim também isso, essa questão, né? Quando eu estou bem, quando eu estou me sentindo bonita, dá até vontade, assim, você fica com mais vontade de ir para uma relação sexual. Agora, quando você tá lá, de TPM e tal, então, aí você fica mais, né? E isso tem a ver muito com o seu estado de espírito, isso tem muito a ver como você está se vendo, né? Do que muito mais você se vendo do que o outro te vendo. E é interessante que a gente acaba tendo esse comportamento em outras áreas da vida, né? Porque se eu não me sinto bem para um ato sexual, eu não vou me sentir bem para uma entrevista de emprego, para estar ali numa roda de amigos em que eu considere que os outros tenham um corpo melhor que o meu, né? Então eu vou levar isso para a vida, né? A gente está falando de mitos da sexualidade, mas que influenciam num comportamento de vida. Quanto que a sexualidade nos representa, né? O quanto que ela é realmente a origem, né? Se a gente for pensar, a gente só está aqui hoje falando sobre ela por causa dela. Sim, E foi através exatamente. dela que nós chegamos até aqui. E é através dos comportamentos que nos levam aí para o ato sexual que a gente pode até começar a perceber e observar que a gente faz isso no restante das áreas da vida, né? Porque não está separado. O ser humano, ele é sexualidade, ele veio de um ato sexual, né? Então, não está separado uma coisa da outra. Né? Um comportamento numa área é o comportamento nas outras áreas. Não tem como separar, não tem como fazer a gente em pedacinho. Sou assim no trabalho, sou assim na sexualidade, sou assim na minha casa, a gente até tenta, né? Mas, como diz um amigo, acaba saindo pelos dedos, né? O que a gente realmente é, né? O comportamento que a gente tem, né? Muito legal. E os tabus? Então, os tabus o tabu já é isso que a gente está indo além, porque falar sobre sexualidade, ainda em humanidade, é tabu, né? Então, o que é tabu? O tabu é uma coisa que não pode se tocar, não pode se falar, o tabu é uma coisa que é sagrada, né? Na religião é aquela coisa que fica lá e às vezes você não pode nem passar na frente, você não pode nem olhar, porque se você olhar para aquilo, você vai ser punido. Né? Isso é um tabu. E a sexualidade, ela sempre entrou muito nesse campo dos tabus, né? Porque a gente fala de tudo na vida, mas falar de sexualidade é um negócio bem complicado. E aí a gente vai ver na área aí dos tabus o quanto a gente acaba não educando, né, a criança aí no período que ela precisa de uma educação sexual, porque as mães,
não consegue tocar nesse assunto. A esposa, né, a mulher não consegue falar para o marido o que ela gosta, o que ela não gosta, o marido não consegue falar para a esposa, e aí vai virando esse imbróglio, né, Bia? Porque se não pode tocar, se não pode falar, se não pode olhar, o que a gente acaba encontrando hoje? Mulheres que nunca olhou no espelho a própria vagina, a própria vulva, né? Não sabe nem como que é ali. A gente viu até ali, quem assistiu o BBB, né? Em que a menina achava que era um canal só, né? De sair o xixi e ir para o ato sexual, né? E isso é muito mais comum do que a gente pensa. As mulheres não pegam um espelho para se olhar, não conhecem aquela parte do corpo, né? Porque não pode, né? É um local que não pode ser olhado, não pode ser tocado, não pode ser conhecido. E aí a gente vê, são jovens hoje, né? Que muitas vezes que eu te falei nos mitos também, são jovens que têm internet hoje, que eu até comparo assim, na minha época não tinha internet para procurar tudo, né? E hoje tem, né, Bia? Mas o tabu e o mito, ele é tão entranhado aqui no cérebro nosso que a gente nem procura. Nem tem curiosidade, porque não pode. Aqui está dizendo, ó, não pode tocar, não pode olhar, né? E a menina, desde pequenininha, o que a mãe vai falando? Não pode pôr a mão, não pode ficar olhando, fecha essas pernas, não é assim? Principalmente a menina. É Não isso tem. mesmo. É. Aí você pensa numa outra coisa, vamos dizer, uma lésbica, um gay, um transexual. Como que ele vai conversar sobre isso? Ah, mas hoje está aí tudo para a rua, está tudo liberado. Será? Será que esses filhos, quando chegam para os seus pais para falar sobre esse assunto, eles conseguem conversar? Será que eles não estão se juntando em grupos por aí com as mesmas características, porque não conseguem isso em casa? E eles precisam conversar? Né? Então, a gente vê essas pessoas, essas orientações sexuais fora do heteronormativo, né? Heteronormativo, a gente vê essas pessoas tendo muita dificuldade de falar a respeito. E muitas pessoas que estão dentro dos heteronormativos aí, com muita dificuldade de falar também. Porque simplesmente é uma mulher, né? E a mulher não foi criada, não teve uma história de liberdade, né? A história da mulher nessa área da sexualidade, ela sempre foi repressora, sempre foi muito difícil, né, para as mulheres. Aí a gente vê que vem tendo uma abertura, mas é assim, a passos de tartaruga, né? Aí você pega, por exemplo, uma pessoa que nasce intersexo, né? Que antigamente se chamava de hermafrodita, né? O que acontece com esses seres? Eles estão meio aí jogados para escanteio, porque nasceu, não tem uma definição sexual, o que vai fazer? Geralmente, se dá para operar, já opera ali. E muitos desses que nasceram dessa forma, quando chega lá na adolescência, que entre as características secundárias, ela dá ao contrário daquilo que foi feito na cirurgia. Né? Então, a gente ouve falar sobre isso? Muito pouco, tem discussões sobre isso? Da mesma forma que antigamente uma criança com síndrome de Down era jogada fora, né? Era tirada de escanteio, esses seres na área da sexualidade também, né? Tanto o homossexual, quanto o intersexo, qualquer orientação sexual. Né? E hoje ainda é muito difícil se tocar nesse assunto, falar sobre isso, falar sobre sexualidade.
É muito complicado. A gente vê as pessoas chegam para um atendimento, por exemplo, nessa área, com muito receio, com coisas assim que viu num filme, e aí o marido quer, e aí ela não sabe o que fazer com aquilo, porque, né, não entende, não foi educada para nada. A mulher sempre casou sem saber de nada, Uhum. né? Então, esse é um processo bem trincado, né? É um processo ainda que vai ter que ser muito conversado, vai ter que ser. A educação do ser já deveria estar abordando isso desde pequeno, né? Porque a criança ela vai dando indícios do que ela quer saber. Eu fiquei pensando, né? Na verdade, eu penso sobre isso já faz tempo. É difícil para os pais, né, educarem os filhos nessa vertente, sendo que eles também, o que eles herdaram, foi essa cultura mesmo de negação da sexualidade, do proibido, do pecado, né? E então, assim, aí eu vejo movimentos intensos surgindo para fazer um contraponto disso, né? Então, a liberdade sexual. Então, assim, eu vejo vários tipos de movimento, não só o feminismo, né? Mas até um dos maiores eventos mundiais é a parada gay, se a gente for ver que acontece, que tem. Então, assim, você vê a força mesmo, a intensidade que se tem para falar sobre isso, né? Ou para mostrar isso de uma forma diferente que até então foi vista, né? A sexualidade de uma forma livre. Né? Quando a gente fala de sexualidade, a gente pensa muito nessa questão de liberdade, né? E o porquê disso, eu fico pensando, justamente pelo contraponto, né? Pelo ponto de que a cultura arcaica, mais recente, né? Ela veio nessa questão muito forte, sedimentada desse proibido. E o que Sim. fica para mim, por que será que o sexo foi tão proibido, né? Desde Adão e Eva, se a gente for pensar religiosamente falando, essa questão ser tão proibida, né? Tem várias culturas e várias formas de lidar com isso. Por exemplo, a mulher engravidar, a mulher ter um filho, no início não se sabia o que era isso, nem de onde tinha vindo essa criança ali, como é que isso acontecia, né? Então, como vem tudo de uma forma assim de não saber, né? Aí vai fermentando, né? Aí vai, nasceu lá porque entrou no rio, engravidou, né? Porque, né? Aquela do Espírito Santo, não sei o quê, né? Então vai ficando essa coisa conturbada. E aí, junte-se a isso, entrou todos os períodos de domínios masculinos, né? Patriarcais, em que a mulher ali não significava nada, então não tinha estudo nenhum, né, sobre a mulher. Então, teve períodos em que a mulher era simplesmente a que se tornava fértil e era só para aquilo que ela servia, que o centro da mulher era só o órgão reprodutor, ela não tinha mais nada além disso. Né? E aí foi, se você pegar as civilizações em que as mulheres que dominavam mais ali na liderança, elas são mais abertas, elas foram mais abertas. E as que foram mais com os homens na liderança, foi essas que foram ficando mais machistas, né? Mais patriarcais. E assim, eu acho que é uma questão de construção de humanidade mesmo, né? Construção do ser humano, né? Hoje a gente está aí num processo em que aparentemente a gente está tentando abrir esse contexto, né? Uhum. Se você pegar a história, você vai ver que isso vem se arrastando, né? Parece que esse é o assunto mais difícil de se conversar, né? E de se estudar, né? Eu Vem se pensei nisso mesmo. arrastando. Porque muitas vezes a gente observa as pessoas falando sobre sexualidade na roda de amigos, enfim, seja como for, muito com brincadeiras, né? Se faz muito brincando, que não sei o que. Então você conta, você fala sobre sexualidade, mas ainda de forma pejorativa, ou então Dando piada, né? contando piada, tirando sarro. Não existe uma troca de informação, né? Um bate-papo sobre sexualidade de uma forma até
para ampliar esse aprendizado, né? Na verdade, eu acho que agora, assim, pelo que eu percebo, está se iniciando um movimento muito forte. E, enfim, mas é necessário até, né? Para a gente olhar para a sexualidade, olhar, pelo menos. Se a gente não estudar, não olhar e não entender essa área, como é que a gente quer aprender sobre as outras áreas da vida? Uhum. Né? Às vezes eu até, simploriamente falando, você fala assim, poxa, se desenvolveu tanto na área da alimentação, tanto na área das bebidas, que são necessidades humanas para manutenção, né? E por que não se desenvolveu tanto na área da sexualidade, né? Por que as outras coisas são legais, lícitas, limpas, né? E o sexo ficou tão sujo, tão pecado, né? E aí até vejo que é uma forma de assim, dominar as pessoas mesmo. Porque quando você pega nessa área com a pessoa, você acaba dominando ela. Né? Vem uma força superior. Se você colocar aquilo como pecado, como sujo, como não sei o quê, você tem o domínio daquela pessoa. Uhum. Né? E você pode ver que isso foi usado para domínio de massas, né? Entrou todo um processo religioso, do pecado, do sujo, né? Aí, se a gente pegar a história do nascimento de Jesus, que é uma história mais pura e mais limpa que aquela, né? Maria engravidou do Espírito Santo, Jesus nasceu, então não teve aquela parte ali que todo mundo considera, né? Que não era lícito naquela história, né? E isso está tanto na gravação cerebral quanto no imaginário todo aí, no inconsciente coletivo, né, Bia? E isso vai rodando, né? E vai passando de geração em geração. E aí a gente pode até fazer um link de mitos e tabus com preconceito. Como que é os nossos preconceitos hoje em relação a isso? Como que é? Sim, nós temos muito preconceito, né? Os conceitos que nós herdamos e preconceitos que nem sabemos que temos, né? Assim, de certo e errado, de pode e não pode, enfim. E o que Você fala assim, para mim tudo bem, né? Ser gay, ser lésbica, sei lá o quê. Para mim tá tudo bem, tudo numa boa, né? Até que não é um filho, uma filha, né? E é super entendido se a gente for pensar que o tudo bem para nós, né? O que a gente acha que a gente entende intelectivamente, o intelecto funciona de um jeito, mas nós desconhecemos todo o arcabouço emocional, sentimental, estrutural que nos constitui o nosso inconsciente. Né? Se a gente começar num processo de autoconhecimento, começar a investigar e a conhecer essa estrutura, a gente começa a perceber que para a humanidade toda está tudo bem da boca para fora. Porque eu fico questionando quem já conhece toda a sua sexualidade, não tem nenhuma questão quanto à sexualidade. O que eu vejo assim, tem pessoas muito mais bem resolvidas no sentido de ter conhecimento um pouco maior sobre a sua sexualidade, e quanto mais ela conhece essa sexualidade, como ela funciona, ela vai direcionar essa sexualidade de uma maneira mais livre, né? E vai entender melhor a situação do outro, ao instante que o outro está passando, né? Porque se você não souber da sua, você vai automaticamente preconceituar, não tem jeito. Porque você quer ver que o preconceito existe ali, é chegar na família. Chegou na família, você descobre todos os preconceitos que tem. Porque enquanto está lá fora, você aceita tudo. Mas caiu na família. E aí existem as ovelhas negras da família, como diz, né, Rita Lee. E é interessante. Sempre tem, né? Sempre tem as ovelhas negras. São os seres em busca de se apoderar da sua energia, da sua força, né? E a sexualidade é uma energia vital, né? Se a gente for olhar sem ela não existe ser humano. Afinal de contas, como que a gente nasceu? Né? Sem ela não existe ser humano, não existe espécie humana.
Uhum. Né? Para mim, essa temática ela é incrível. Assim, é uma temática que merece ser sempre discutida e desbravada, né? Eu acho que todo mundo deveria ir em busca da sua sexualidade. Eu sou uma pessoa que me interesso muito, assim, e identifico muitos dos preconceitos que trago e vejo o quanto que me aprisiona isso, mas o quanto que eu posso ir além disso na questão do meu olhar para mim e do meu olhar para as pessoas ao meu redor, né? E é muito legal estar batendo esse papo com você, é muito gostoso. Esse é um assunto fantástico. Te agradeço. Eu só queria chamar a atenção numa coisa, Bia, em relação ao autoconhecimento. Uhum. Porque, assim, quando a gente fala em autoconhecimento, a gente pensa assim, bom, Bia, você na sua idade, eu na minha idade, a gente começou esse processo do autoconhecimento, a gente está se conhecendo e vamos para frente. Agora, se a gente pensar numa pessoa mais jovem, que tenha desenvolvido o processo de autoconhecimento e vai ter um filho, e desde o início ele já fazer um trabalho diferenciado com este filho, o autoconhecimento ele é preventivo. Ele se torna preventivo ao que vai ocorrer lá na frente. Porque a gente vê aqui ligado a tudo isso daqui muita violência, né? E se você tem um processo já da criança desde pequena já crescer de bem com a sua sexualidade, né? E com a naturalidade que é isso, porque na verdade a gente cresce de mal disso, né? Amarrado, né? Isso não pode. Então a gente cresce meio que de mal disso, né? Mas se uma criança for criada já para se entender e ver suas próprias tendências, né, ela vai conseguir ali, e lógico que ela vai ter sua crise da adolescência, mas ela vai poder lidar melhor com isso. E depois lidar melhor com o filho, com a esposa, com o esposo, né? Então, eu acho assim, de fundamental importância o autoconhecimento, ele vir como um processo preventivo também. Né? Não só assim, já estou adulta, vou fazer o processo de autoconhecimento. Mas a gente pensar nele como um processo preventivo. Uhum. Né? Porque se essa área é tão difícil, é tão complexa, e se esse ser vai cair em sociedade, obviamente as relações vão ser sexuais, ir para essa sociedade na puberdade e na adolescência de uma forma jamais equilibrado consigo mesmo, né, sabendo um pouco mais sobre aquilo, se torna relacionamentos mais saudáveis, vamos dizer, mais éticos, né? Que Muito não bacana. precisa... de repente a gente precisa ficar batendo tanto a cabeça, né, Bia? Até chegar lá nos 50 anos e falar assim, agora sim eu vou fazer autoconhecimento, né? Porque agora eu tenho tempo, né? Legal. Então, Mas ver é o mesmo. conhecimento como um processo preventivo mesmo, né? Uhum. Muito bom, Edna. Valeu o bate-papo. A gente marca de conversas como esta em outros É uma momentos. pena que não deu para a gente fazer o vídeo ao vivo, que a gente poderia pegar questões, né, para responder. Mas se a hora que a gente colocar a gravação, se alguém quiser fazer alguma questão e enviar para a Bia, né, se você quiser deixar um contato, e se alguém quiser enviar para mim também, eu tenho o meu Instagram é o oficial Edna Martim, o meu site é ednamartim.com.br. E no site tem ali o blog, tem textos, tem vídeos, então tem todos os contatos. É só entrar em contato com a gente e aí a gente pode depois fazer uma outra só respondendo questões, né, Bia? Se aparecer questões, a gente pode gravar uma outra, que aí assim a internet funcionou, né, Bia? Eles não queriam que a gente fosse ao vivo, mas a gente persiste. Então, aí você está vendo como a internet agora tá boa. É aí. Edna, um grande beijo, viu? Obrigada. E eu que agradeço. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.